A Valéria Cristina, porque a gente preparou uma reportagem especial sobre o assunto, não é, Valéria? Juntando esses casos de acidentes de trânsito que aconteceram no fim de semana. Quanta tragédia, viu? Bom dia, Mônica. Bom dia para quem nos assiste. Pois é, infelizmente, um final de semana marcado por acidentes em rodovias do Maranhão e também nas regiões aqui próximas de Imperatriz, né? Como, por exemplo, a região Tocantina. E aí, a gente fala de um caso que aconteceu em Estreito no final de semana, que repercutiu muito e deixou muita gente aí assustada e também comovida com a situação que aconteceu, né? Uma situação muito lamentável até. Olha só, gente, a gente está falando de um acidente que aconteceu na zona rural do município de Estreito. E aí, segundo as informações da polícia, houve 2 vítimas fatais. Essas 2 vítimas eram pai e filhos. Isso. E olha só como aconteceu o acidente. A polícia relatou que o pai e o filho estavam em veículos diferentes, estavam em motos diferentes, pilotando em sentidos contrários. Essa estrada onde aconteceu o acidente era bem próximo da fazenda da família, inclusive. E segundo a polícia, por causa de excesso de velocidade, que é a principal suspeita da motivação do acidente de ter ocorrido, né, eles acabaram colidindo de frente e aí não resistiram aos ferimentos. O pai chegou a ser levado para o hospital, mas acabou não resistindo e falecendo no caminho. Isso. E o filho morreu ainda no local do acidente. Além desse caso, né, Valéria, teve outro que foi na BR-010 em Campestre, onde 2 mulheres muito jovens, de 20 e poucos anos de idade, as 2 morreram também. E além disso, ainda teve um caso no estado do Tocantins, com um pastor evangélico aqui de Imperatriz, que o carro ficou destruído, mas ele se salvou. Vamos acompanhar agora a reportagem, onde a gente traz mais detalhes sobre esses casos tão tristes no trânsito da nossa região nesse fim de semana. O final de semana nas rodovias do Maranhão e região Tocantina foi marcado por acidentes graves. Em Estreito, pai e filho morreram após colidirem de frente em uma estrada na zona rural do município, que dava acesso à fazenda da família. As vítimas, identificadas como Nonaelto e Raimundo Nonato, estavam em motos diferentes e pilotavam em sentido contrário quando bateram de frente. O pai, Raimundo Nonato, chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Ele estava com a esposa e mãe da outra vítima. Ela teve ferimentos, mas não corre risco de vida. Já o filho do casal morreu ainda no local. O crime que chocou e comoveu os moradores da cidade pode ter sido causado, de acordo com a polícia, por excesso de velocidade. Ainda no final de semana, mais 2 mortes registradas em rodovias do estado. Ana Clara Alves, de 21 anos, e Cassiane Bezerra, de 24 anos, morreram após serem atingidas por um carro na BR-010, no município de Campestre. Na madrugada desta segunda-feira, mais acidentes registrados. Na rodovia TO-126, próxima à cidade de São Miguel do Tocantins, já bem próximo da ponte Dom Afonso Felipe Gregory, o pastor imperatrizense Cleberson Bandeira sofreu um acidente após colidir em 4 vacas que estavam soltas na rodovia. Apesar das imagens assustadoras de como ficou o carro em que estava o pastor e outras 2 pessoas, ninguém ficou ferido. Os animais, no entanto, não sobreviveram à colisão. Ao longo do dia aqui no Imperatriz Online, a gente vai exibir essa reportagem completa nos nossos feeds, juntando ainda com outros acidentes que aconteceram pelas ruas de Imperatriz. De fato, foram acidentes bem graves, esses que a gente destacou. No caso do pastor, realmente foi uma grande sorte, não é, aí, de não ter acontecido nada grave com quem estava no carro, porque as imagens de como ficou o veículo são imagens assustadoras de fato. Então, uma sequência de tragédias que a gente lamenta demais, especialmente pelas famílias das pessoas que morreram. A família do pai e do filho lá de Estreito e também das 2 jovens que morreram no município de Campestre. A gente tem alerta especial ainda nessa reportagem que vai sair ao longo do dia para o reforço na segurança nas ruas da cidade para tentar evitar acidentes de trânsito. Imperatriz Online.